Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E no programa de hoje faremos uma homenagem a uma das principais e mais conhecidas lideranças de Rio Preto, o Aristides dos Santos, que completa 6 anos de sua morte neste ano, né? O seu Aristides morreu aos 99 anos, no dia 11 de junho de 2013. Ele que chegou em Rio Preto em 1922, que é o centenário da independência, né? Uma história viva, né, Fernando? Olha, já não mais, né? Mas ele presenciou aí todo um século, né? Sim, eu tive um convívio com o senhor Aristides, um homem lúcido, um homem que tinha uma cabeça, uma liderança da comunidade negra, mas não só da comunidade negra, era um homem tão sábio. Sabe, encontrei com a filha dele esses dias, falou, meu pai está meio esquecido. Não, a gente nunca vai deixar esquecer, porque ele foi uma das pessoas muito importantes na cidade. Vou dar um exemplo para vocês, eu mesmo, como vou falar de muita coisa que eu falo no programa, que eu falo nas minhas colunas, né, de jornais, de tudo, entrevistas, devo ao senhor Aristides. Ele, por exemplo, me explicou, vamos falar sobre o carnaval. Ele mesmo diz, olha, ele foi o primeiro disso, começo da década de 20, quando ele chegou em Rio Preto, o irmão já fez um bloco Cruzeiro do Sul, né, o Zé Negrinho, irmão dele, em 1928, 29, eles já desfilavam, e ele contou que a gente descia a Bernardino, depois virava na rua Pedro Amaral, depois subia a rua Voluntários, paravam no Automóvel Clube, eles brindavam na taça com os diretores do clube, ele que contou, e ele que contou também que ali as mulheres de vida fácil entravam no curso, né? Foi também seu Aristides que me contou que pouca gente sabe disso, porque nós não temos registro fotográfico nenhum do que eu vou dizer agora. Nós temos, todo mundo sabe, em Rio Preto, quando se fala na década de 20, 30 e tal, se lembra da primeira zona do Meretrício, que é a famosa Gruta Baiana, que ficava na rua Antônio de Godoy, quase esquina da Independência. Ali depois foi o Hotel Sinos de Belém, ali, depois foi uma delegacia de polícia. Ali foi a primeira, chamava-se Gruta Baiana, que era o final de Rio Preto, né? Final da cidade ali. A cidade chegava até a Rua Independência. Mas, o senhor Aristides falava, as pessoas só têm nos anais essa zona aí, porque não fala da zona dos negros, que era na Rua Independência, do lado de lá da Rua Bernardino, descendo, sentido Avenida Badibacite, que nem imaginava, existia ainda, década de 30. E olha só, ali era tudo cabaré com nome francês. Eu não me lembro, eu tenho até gravado, mas tudo nome francês, né, de cabaré. E ele também disse, porque ele presenciou que ele estava na Rua Bernardino de Campos, no Hotel Nicolete, que ficava ali onde a Casa Combate, onde hoje é o Bradesco, tinha o Hotel Nicolete ali, que chegou de trem um negro, que se hospedou, perguntou onde era ali o balacobaco dos negros e subiu lá a Rua Bernardino, desceu a Independência, encontrou com o senhor Aristides, com o Zé Negrinho e acabou passando a faca num cidadão lá, precisou pegar o primeiro trem e vazar na madrugada, era o grande Madame Satã. Passou por Rio Preto, olha só, depois ele foi fugido, né, depois que ele matou, né, no Rio de Janeiro, veio uma delas em Rio Preto, e aconteceu dele fazer aqui também. Então, Madame Satã teve em Rio Preto, e o Aristides falou, estive com ele nesse local, conversamos, tudo. Quer dizer, um homem muito sábio, o senhor Aristides, né? Um homem que tinha uma cabeça. Outra coisa, a gente fala, uma liderança, porque ele tinha uma engraxataria, e nessa engraxataria, ele fazia todo mundo andar impecável, todo mundo tinha que bem vestido, perfumado, cabelo, os engraxates, tudo, né? Que era ali na Rua Bernardino de Campos, do lado da Casa das Meias, que a gente chama hoje, que é onde tem aquele coffee shop, né? Ali entre a Rua Silva Jardim e a Jorge Tibiriçá, do lado direito, para quem está descendo. E ali aconteceu um fato que as pessoas têm que saber em casa, em dia 1º de abril de 1964, quando aconteceu o golpe militar, às 7 da manhã, ele estava abrindo a porta, foram lá e prenderam ele. Foi o primeiro riopretense a ser preso. Primeiro riopretense preso, primeiro a ser enquadrado no DOPS lá. Aí perguntaram, mas como um homem desse? Por quê? Porque ele é muito influente ali dentro da sapataria dele, engraxataria dele, onde saem as conversas. Quer dizer, um homem, e mais aí, você pensa que ele sofreu? Não, ele se vangloriava disso, porque ele falava, não, eu fui mesmo, porque realmente ele era contra as coisas erradas que existiam no mundo, né? Eu tive um convívio muito grande e tive um prazer de fazer uma entrevista com ele no Canal 16. Uma hora a gente vai resgatar isso aí, que também isso aí está em Super VHS, tá? É uma das primeiras entrevistas que eu fiz, e ele fala de tudo ali, a gente mostra fotos. A gente vai prometer para vocês
próximo, para a gente passar novamente essa entrevista, que hoje eu não tenho ela digitalizada ainda. Mas, quando eu fui fazer o Canções de uma Cidade, a gente estava pela cidade e até as pessoas falam, poxa, todos as personagens, né, que você fez uma evidência, são todos praticamente negros. É o Bola 7, o Caruaru, o seu Aristides, o Buíque, que está ali, né, tudo, e realmente, porque eram pessoas, já a gente ficar falando de políticos, ficar falando, essas pessoas que eram influentes mesmo na cidade. O senhor Aristides, com aquele andar ereto dele, eu falei, ele merece um solo. Aí pegamos ele, entrando pela praça, sentando, pegamos um menino que estava começando a engraxar, e engraxando o sapato dele, e ele falando que ele ganhou a vida, formou filho, médico, formou... em tudo engraxando o sapato. E ele diz no final, que ele fala que é melhor ser um bom engraxado do que ser um mau médico. Quer dizer, isso é sensacional, né? Então, nós temos esse clipe, acho que a gente podia começar relembrando, ele já tinha mais de 90 anos, e também, só para gente, bom, eu acho que a gente, vamos passar primeiro, depois eu vou contar uma historinha no próximo bloco, para vocês entenderem que ele quase chegou ao 100, eu quase fiz, eu tenho até esse registro da filmagem, mas nós fizemos um encontro histórico. Vamos assistir, então. Esse é um clipe extraído da quadrologia Canções de uma Cidade, de 2004. 2004. E você deu o nome Choro para Dinorá. É a música, porque, veja bem, como chama Canções de uma Cidade, que parte do princípio de músicas feitas para a cidade. Um deles é Choro para Dinorá, é um choro que eu compus para violão, para a professora Dinorá do Vale, né? Mostrei para ela em vida, ela ficou emocionadíssima. Quem está interpretando o choro é o Carlos Oliveira, esse grande violonista aí que sucedeu brilhantemente o Rastelli na cidade, né? Para mim, o maior músico da cidade no instrumento. E o Carlos, que está interpretando a minha partitura, Choro para Dinorá, que tem cobertura das imagens aí sobre o senhor Aristides, né? Na Praça Rui Barbosa. Vamos conferir então, gente. A gente volta na sequência. E nessa complexidade de encontros e desencontros, encontro gente simples, humilde e trabalhadora, como o seu Aristides, que no alto dos seus mais de 90 anos carrega uma sabedoria invejável e inquestionável. Seguir seus passos é percorrer um longo caminho, é buscar no passado o romantismo de uma cidade elegante e nostálgica. É perceber no presente que muito há o que se viver e aprender enquanto a voz de seu Aristides ecoar nos 4 cantos da cidade.
Legal, gente. Conferimos então esse clipe aí do Fernando Marques, feito com o seu Aristides dos Santos, música Choro para Dinorá, interpretada pelo... Carlos Oliveira. Carlos Oliveira é um monstro do instrumento no Rio Preto. Eu não canso de dizer, é um moço que vive do violão e não vive fazendo outra coisa. Então ele quer, e eu acho que aí essa determinação dele é que vai fazer ele ser um novo Rastelli na cidade. Tem que ser isso, eu acho essa determinação, né? Eu sou suspeito de dizer, essa determinação de querer mexer com história. Eu mexia com várias coisas. A hora que eu parei para fazer isso, eu falei, eu acho que esse é o caminho. Né? Eu digo sempre que eu estava em São Paulo, trabalhando com música, em estúdio, eu larguei tudo lá para vir para Rio Preto, porque lá eu seria mais um, e aqui eu poderia ser alguém mais especial, fazer algo que poderia marcar mais. Né? Não, marcar na história. Lá eu seria mais um técnico de som, mais um músico tentando a vida. Então acho que deu o tiro certo, né? Ô Fernando, você trouxe também um outro documentário, esse recolhido do pessoal lá da Unilago, um trabalho de formatura, né, de TCC, que também retrata o seu Aristides. O que é esse? Até que, enfim, é uma justiça, né? E veja bem, eu acompanhei bastante também a professora Niminon, que é uma antropóloga, uma professora, uma mulher brilhante em Rio Preto, e ela acompanhou o seu Aristides por anos, sentado ali na figueira aqui perto da gente, da TV Câmara, subindo aqui a Silva Jardim. Frente ao Senac ali, né? Por anos, eles sentaram e ela foi recolhendo as histórias dele, foi recolhendo. Ele chegou a fazer um livro, né, um livro que depois foi publicado, né, mas ele ficou anos com esse livro debaixo do braço tentando publicar. E a professora Nimno ajudou muito ele, muito. Então, o pessoal da Unilago, não é meu parente, não. Diogo Marques. Diogo Marques e Monize Poiani. A Monize Poiani hoje está na TV Tem, né? TV Tem, hoje é apresentadora acho que do Jornal da Manhã, né? E também tem inserções também no Jornal da Meio-Dia, mas ela é uma grande jornalista na cidade. Eles fizeram esse documentário. O Diogo Marques não é meu parente, não sei quem é, né? Mas eu dou os parabéns porque realmente resgatou, né, a história de um homem, um líder, que não pode ser esquecido na cidade. Essas pessoas simples, né, que fazem história, às vezes as pessoas vêm, outro dia uma pessoa em frente ao Mercadão falou, você fica falando daquele Caruaru, foi um mendigo. Gente, não é assim não. Sabe, era uma pessoa que conseguiu com a sua simplicidade, sabe, ser conhecido, conheceu com a sua simplicidade, conheceu os políticos o abraçavam e virou uma figura folclórica e pitoresca da cidade. Essas pessoas passam mais para a história do que os colecionadores de imóveis, mais do que os abastados aí que acabam não fazendo nada para a comunidade. Né? As pessoas eram figuras pitorescas pela rua. Estavam sempre aí pelo centro. Sempre, né? Isso é o Aristides, então, com aquele andar ereto dele, porque era uma coisa de louco, um apertar de mão. E nesse período que foi o filme foi produzido, foi de 2006, se não me engano, foi acho que um pouquinho antes até, olha só, eu tive o privilégio de filmar, acho que nós já passamos o nosso programa aqui, os 100 anos do seu Manuel Miceli, que foi dono da casa de R$2.000. O homem tinha uma cabeça, sabia tudo de história, que você pensar. Ele e o senhor Aristides, os dois juntos, se você falar assim, se vocês andavam com eles na cidade, falavam, aqui era casa tal, aqui era 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 tal, tudo. Nome de cada um. Então, a gente aprende. Juntando, eram 200 anos de história ali, né? Aí teve os 100 anos do seu Manuel Miceli, eu dei de presente para a família, o Marco Miceli, que é um grande amigo meu, filho dele, engenheiro que trabalha na prefeitura, né? E eu dei de presente, então, uma filmagem, entrevista, tudo. Entrevistei o pai dele na casa, depois fui Lá, nós fizemos um encontro de 100 anos do seu Manuel Miceli e 99 anos e 6 meses do senhor Aristides dos Santos. Os dois se abraçaram, sentaram, dois amigos de mais de 80 anos de amizade. Quer dizer, uma coisa de louco. Só que o senhor Aristides depois teve, logo em seguida, 6 meses depois, teve uma queda, acho que ele quebrou o fêmur, não sei, e não resistiu à queda e faleceu, porque senão o senhor Aristides eu acho que estaria vivo até hoje aí. Que era uma fortaleza mesmo. E, então, eu fiz esse registro, que foi muito bacana, né? E agora fico feliz de ver o senhor Aristides
sendo reconhecida através de um documentário que vai deixar para a posteridade. Está aí os filhos falando da vida dele. Vários depoimentos ali de vários, pessoas, né? Mas tem principalmente a família falando, porque ele era um homem muito familiar, os filhos dele são bem conhecidos também na cidade, e eu acho que isso é importante, um documento histórico. Uma historinha só para falar, não vou falar o nome, mas isso é uma historinha. Eu estava uma vez na rua Bernardino de Campos, quase esquina da rua Silva Jardim, eu vim sentido para quem vai para a rodoviária e ele vem, atravessou a rua. Ó, quem me viu, ele abriu os braços, Marques, meu amigo, e me abraçou. E ficamos conversando, mas a gente virou de lado. De repente vem subindo, descendo ali do Café Conte, vem descendo um grande político de Rio Preto. Chega esse grande político e veio, Aristides, e deu uma mão. Ele botou a mão para trás assim, olhou fusivo assim para a cara do político e disse, nunca cumprimentou o nego velho, por que vai falar agora com o nego velho? Nunca deu a mão para nego velho, não estou entendendo, desse jeitão dele. E eu fiquei assim, falei, e hoje é minha ilha da fantasia. A hora que acabou, o cidadão foi embora, eu disse, poxa, parabéns, senhor Aristides. Ele falou, não, eu não tenho moral, estou com 99 anos, não vou fazer. Não preciso dar a mão para quem eu não quero. Então eu aprendi, isso é uma das coisas que eu aprendi com o senhor Aristides, né? Que merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso carinho e não podemos deixar essa história dele morrer. Por isso esse documentário é de vital importância também para a história de Rio Preto. Tá? Parabéns ao Unilago que sempre, aliás, nós estamos já devendo a visita de lá, vou lá agora. Todo final de ano eu vou lá buscar documentários de TCC, vou esperar a turma fazer aqui, que eles cedem mesmo para a gente passar o nosso programa. Deve ter, como faz 2 anos que a gente já não, né? Fazendo 2 anos já, deve ter bastante documentário para a gente poder passar no nosso canal aqui. Legal. Vamos ver então, como é que é o Chama retrato, Aristides, né? Retalho de uma Raça 2016, direção do Diogo Marques, que ele já disse não é parente do Fernando. E é minha trilha sonora. Todas as músicas que estão no documentário são de minha autoria. Vamos conferir então, gente, Aristides, Retalho de uma Raça, e a gente volta na sequência. Durante 3 anos, a historiadora e antropóloga Nímenon Pinheiro e o líder da comunidade negra rio-pretense Aristides dos Santos se encontravam todas as sextas-feiras para longas conversas, aqui mesmo, nesse mesmo lugar. Os encontros, em locais marcantes da vida de Aristides dos Santos, deram origem a 45 entrevistas, de 20 minutos a 2 horas cada uma, e um estreito laço de amizade. Com esse material em mãos, a pesquisadora deu início a uma outra jornada, desta vez solitária, a de transformar em escrita tudo aquilo que havia saído da boca do contador de histórias. O resultado de todo esse trabalho está no livro que Aristides e Nímenon assinam em conjunto. A obra levou 6 anos para ser concluída. Mais que a história de um cidadão, a obra retrata parte da trajetória do afrodescendente em Rio Preto e joga luz sobre uma realidade para a qual muita gente prefere deixar esquecida debaixo do tapete. Situações de superação, de luta pelas causas raciais e de amor ao próximo é o que você acompanha a partir de agora no documentário Aristides, Retalho de uma Raça. No decorrer dos encontros, cada fase da vida do personagem era como se fosse escrita em uma folha em branco. Entrevistas que a escritora prefere chamar de histórias de vida. Não era uma entrevista, né? Era uma história de vida, é diferente, né? A entrevista é isso que a gente está fazendo, você pergunta, eu respondo. No caso dele, eu não falava nada quase, só quando era uma questão ideológica. Então ele já tinha um plano. Aquela semana ele já começava a pensar em algo, né? Então ele me levava num lugar, a gente sentava lá, por exemplo, na Swift, a gente foi várias vezes, ficou lá aqueles banquinhos embaixo das árvores. Aristides dos Santos participou de todas as etapas do livro. Foi personagem vivo de uma época onde alguém sabia da dor, da discriminação e do preconceito. O Sr. Aristides participou de tudo nesse livro, tudo, tudo, tudo. Então, o livro do Sr. Aristides, ele está eticamente corretíssimo, porque é a primeira vez no Brasil e talvez até no exterior que um livro de antropologia tem como autor, né, uma pessoa da sabedoria oral, né, e está autor escrito. Então, isso é uma coisa que
que eu devia para o seu Aristides. Todas essas experiências vividas por Aristides dos Santos, perceber o preconceito, a discriminação da população e das autoridades da cidade de Rio Preto foram traumáticas. O preconceito era dissimulado, hipócrita, pois naquela época ninguém assumia esse apartheid riopretense. Com o seu Aristides a gente teve a prova que teve apartheid. Né? Aquelas duas praças no centro, só tem duas porque uma era para negro, outra era para branco. Né? E quando o senhor Aristides estava na dos brancos, vinha a polícia, batia nas costas dele e falava: Aristides, você não acha melhor ir lá embaixo, que tá os seus amigos? Ele não concordava, mas no final ele acabava tendo que ir, porque era uma questão... Ele foi preso por conta desse ódio racial, né? Porque quando a população mais simples começa a frequentar lugares que ela não ia antes e que antes só ia uma elite, essa elite não gosta. Então o senhor Aristides sofreu essa punição. Durante o processo de composição do livro, vários momentos da vida de Aristides dos Santos chamaram a atenção da escritora. Momentos de vida presenciado por Aristides ainda criança. Aquela do doce dentro do vidro, aquela é bem importante, né? Que ele sempre ia numa mercearia e ganhava um doce. O senhor dono punha a mão no vidro, tirava um doce e dava para ele. Um dia ele chegou lá e o dono não estava ali, estava lá no fundo. Aí ele mesmo enfiou a mão, só que ele não pegou um doce, ele pegou vários. E aí a mão não saía, ficou presa. Aí ele ficou desesperado. Aí o dono da mercearia chegou e falou: Aristides, solta, Aristides, solta. Aí ele falou que ele soltou e viu que aí a mão dele saiu. Simbolicamente, eu acho que ele reproduziu na vida um pouco isso. Porque ele não era uma pessoa ambiciosa, gananciosa, que queria ter coisas, não. Tanto é que tudo o que ele pedia de benefício não era para ele, era para a comunidade. Estar no meio da sociedade riopretense, para Aristides dos Santos, era uma forma de conquistar benefícios para a comunidade negra da cidade. Mas nem sempre os desejos de sucesso vinham acompanhados de glória. Ele achava que estar no meio deles era uma forma de conseguir algum benefício para a comunidade afro-brasileira de Rio Preto, porque ele sofria no meio dessas pessoas. Ele era humilhado, sabe? Eu presenciei, né? Tinha alguns que eram amigos mesmo dele, que valorizavam ele. Minoria. A maioria batia nas costas dele, mas na hora de ir para o palanque para falar, não chamava ele. E aí ele ficava triste, porque ele percebia, né? Mas tinha muitos amigos, ele tinha muitos amigos nessa elite que realmente gostava dele. Histórias de vida que passam por gerações e acabam influenciados por Aristides dos Santos. O senhor Aristides foi um homem, um negro assumido pela sua raça, muito dedicado, gostava de ser negro e ele lutava muito pela causa do negro. Até então, a gente discutia muito, porque eu falava para ele: senhor Aristides, mas o senhor tem muitos amigos brancos? Claro, sim, claro que eu tenho amigos brancos. A gente tem que ter, não é igualdade? Eu falei: tá certo, senhor Aristides. A gente brincava muito, conversava muito, muito. Foi um grande amigo meu. Ficou orgulho porque ele deixou uma marca, né? Desde quando ele começou, a gente sabe a dificuldade que foi. Ele tentou, através do carnaval, né? Você vê, ele teve uma escola de samba que ele foi um dos fundadores, que chamava Cruzeiro do Sul. Ele chegou a colocar essa escola de samba numa época muito difícil dentro do Automóvel Clube, que era uma coisa praticamente impossível, né? A observação crítica a todo momento. E essa observação crítica, eu não sei qual foi o momento que isso aconteceu na vida do senhor Aristides, eu não sei em que lugar, mas isso marca a trajetória do senhor Aristides. Tanto é que a professora Nímenon e ele vão escrever um livro e esta observação sobre a desigualdade entre brancos e negros aqui na sociedade riopretense, por exemplo, ele já começa a perceber no momento que eles vão solicitar financiamento ou apoio para a realização de festas dos carnavais, dos grupos de carnavais, e ele observava que os grupos brancos recebiam muito mais dinheiro e recebiam muito mais financiamento do que os grupos negros. Nosso interesse, né, da nossa sociedade aqui, não é, na verdade, a vida desses políticos, porque todo mundo sabe. É a vida do senhor. O senhor que é a pessoa mais importante para nós. Mas aí ele não conseguia entender bem o que ele
que ele era importante, né? No começo ele achava que a importância que ele tinha era dessa memória de uma elite riopretense. Quando ele foi candidato a vereador aqui em Rio Preto, e nós sentamos juntos para ver, ele falou, bom, família tal tem tantos votos, família tal tem tantos votos e tal. Ele foi somando. O total de votos que a gente somou e achava que ele fosse ter na eleição, foi um vexame. Pensávamos, por exemplo, pensamos em 90 votos, ele teve 15. Então, daí a gente tirou uma lição, que nem sempre a amizade está atrelada ao eleitor, ao voto. Através das amizades que ele fez ali no centro, ele sempre trabalhou ali e tudo. Então ele foi, e esse orgulho ficou pra gente. E essa marca, né, que você está perguntando, que ficou também, que é toda a trajetória dele, né? Nunca teve nada assim que desabonasse e a gente seguiu por esse mesmo caminho. Em 1930, o mito da democracia racial era muito presente. Então, assim, o seu Aristides, naquela época, sem ter uma educação formal, né, que possibilitasse essa observação, mas ele naquela época já conseguia observar esta realidade, essas diferenças, essas desigualdades entre brancos e negros. E isso então foi uma lição que ele deixou, para mim no caso, né, que eu pude ver através de tudo isso daí, essa situação que ele vivia, que ele convivia e que ele lutou muito para colocar o negro em uma outra situação, uma outra escala de valores. Quer dizer, ele tinha uma disciplina, uma autodisciplina, para ele conseguir dar conta dessa missão dele, né? Então, eu acho que ele era muito inteligente, sabe? E, ao mesmo tempo, sutil. Ele conseguia, assim, passar por coisas terríveis, dor muito profundas, e sair dali fortalecido, e limpo e saudável. Na medida em que ele tem a luta pela igualdade racial como o seu maior motor, a relação dele com a nossa família é apenas uma parte, porque dentro do Conselho Afro também ele vai desempenhar uma função muito importante, ou seja, a de unir o grupo, a de dar respeito à nossa instituição, a de legitimar as nossas ações, porque na medida em que nós trabalhamos a respeito da desigualdade racial, num país que vivia até então sob o mito da democracia racial, a presença do seu Aristides abreviava muitos diálogos que não eram desnecessários, porque a presença dele dizia, não, se o seu Aristides está, né, envolvido nesse projeto, nós temos que apoiar. Então isso era ótimo. Em vida, o seu Aristides dos Santos recebeu muitas homenagens, entre elas essa praça pública que fica aqui no bairro Caique, em São José do Rio Preto. O seu Aristides teve esse privilégio de ter em vida sido homenageado muitas vezes. Então ele gostava muito disso, ele tinha vários troféus na casa dele, né? Então, acho que o trabalho dele não é que foi reconhecido, mas ele teve homenagens, né? Porque só vai ser reconhecido mesmo quando não tiver mais diferença social. Eu tenho orgulho, embora ele tenha sido assim, não tenha tido o reconhecimento que ele merecia, entendeu? Muito criticado muitas vezes, mas eu tenho orgulho de tudo que ele fez. Ele se orgulhava demais da raça dele, sempre falava isso, que tinha o maior orgulho de ser negro e participava. Quando via qualquer reportagem ou algo assim que alguém tivesse sofrido um preconceito, ficava nervoso, já queria ir participar, queria saber quem era, caso se a pessoa fosse daqui. São José do Rio Preto é uma cidade que a gente teve a oportunidade de conviver com certas pessoas. E é tudo imediatista, é toma lá, dá cá. O que o Aristides deu para eles? Eu, na minha pouca visão das coisas aí, uma coisa que meu pai deu muito para as pessoas da cidade foi problemas. Porque ele queria ingressar o negro na sociedade e a sociedade marginalizava, mesmo dando tudo isso que ele recebeu. Talvez ele tenha ficado assim, para ele deve ter ficado faltando alguma coisa, né, para ele terminar, né? Ele morreu com 99 anos, quer dizer, ele viveu, né, uma vida muito longa. E isso, as homenagens que ele recebeu, tudo que passou, né, na vida dele, através dos livros, ele escreveu 3 livros, né?
Quer dizer, então, sem ter assim um grau de escolaridade muito alto, mas ele, com a ajuda de professores, de pessoas que apoiaram ele, conseguiu levar. Então eu acho que ele cumpriu o papel dele, né? A gente foi em muitos lugares que ele foi homenageado, né? Então acho que ele era uma pessoa feliz, apesar de toda a diversidade, porque ele se sobrepôs a toda essa dor. Ele foi muito homenageado. Talvez isso é que tenha magoado muitas pessoas. Que ele foi embora, mas ele não foi totalmente, porque o trabalho dele foi tão importante que a gente continua lutando na esteira do Sr. Aristides, ele continua fazendo e convertendo pessoas à causa afro-brasileira, que é o teu caso. Em Retalhos de uma Raça, vamos mostrar fatos da sociedade brasileira que nós julgamos conhecer a fundo. Mas o que nós sabemos está escrito apenas nas entrelinhas. A importância de Aristides para a história de Rio Preto se deve a essa relação de cordialidade verdadeira que Aristides insistia em discutir e estabelecer propostas para uma mudança social benéfica para a comunidade negra por meio do Conselho Afro-Brasileiro. O seu Aristides, ele é importante, primeiro porque, como ele tinha a ideia de que era necessário superar as diferenças, as desigualdades entre brancos e negros, isso era levado, né, em todo lugar que ele ia. Uma das contribuições do Sr. Aristides para o Conselho Afro e para a cultura afro-brasileira é essa luz que ele tem de querer que nós façamos parte desse grupo para superar desigualdades e para a afirmação da cultura afro-brasileira. A Galeria Aristides dos Santos ela foi inaugurada em 2014, aqui em Rio Preto. O local é destinado à exposição de fotos de personalidades riopretenses que fizeram história na luta contra o racismo. A galeria, de acordo com o projeto, tem caráter permanente e foi instalada aqui na Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia. Fotos de personalidades são acrescentadas à galeria sempre no dia 25 de março, mediante a realização de uma solenidade realizada pela Secretaria. A indicação dos homenageados fica a cargo do Conselho Afro de Rio Preto. Esse projeto, além de homenagear personalidades que contribuíram na luta contra o racismo, a galeria servirá também para resgatar a memória e a importância de lutar contra o preconceito racial. Meu pai era uma pessoa assim, sempre presente nas horas de necessidade. Quando não tinha esse problema, a gente vivia cada um praticamente no seu mundo. Eu, nos primeiros momentos, estudando e trabalhando. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. E ele correndo atrás desses problemas aí que ele gostava sempre de resolver. Qual seja o de inserir o negro na comunidade, quer estudando, quer trabalhando, enfim, tudo que ele pudesse fazer para que o negro pudesse se inserir na sociedade, ele fazia. Então era uma pessoa bastante presente e não deixava de ajudar as pessoas dentro das possibilidades. O Sr. Aristides nunca estava satisfeito com o que ele fez. Sempre ele queria fazer mais. Só que, assim, acho que esse livro aqui, o dia que eu entreguei para ele, ele morreu 8 dias depois. Parece que ele teve assim uma calma interior, falando tipo, agora eu tenho tudo aí, registrado, escrito, então eu posso descansar. Ele era assim, sempre passou pra gente que a gente deveria conviver com as pessoas, né? De qualquer nível, tratá-las sempre da mesma forma. E uma coisa que ele sempre pregou muito foi a honestidade, né? Que ele sempre batalhou, começou do nada, trabalhando na engraxataria, como você viu, tinha engraxataria, fez um grande círculo de amizade na cidade. Nós tínhamos muito orgulho dele até hoje, nós somos cumprimentados por tudo que ele fez, entendeu? As pessoas procuram, elogiam muito ele, é um orgulho pra gente tudo isso, né? O orgulho da gente é muito grande, porque viu que, apesar de ser assim
uma situação difícil, né, do negro dentro de São José do Rio Preto, dentro do Estado, dentro do Brasil, para nós é um motivo de grande satisfação, de orgulho até, porque você olha num determinado ponto, você vê uma homenagem ao Aristides, você vê uma outra homenagem a ele. Só que essa homenagem eu percebi, não sei se eu estaria errado, que foi uma homenagem centralizada, só para ele. A comunidade negra não teve essa homenagem. Tanto que, às vezes, quando ia ser alguma festividade, era ele e mais um ou outro só que comparecia. Os demais não iam, porque não se sentiam inseridos dentro dessa causa. Ele passou, assim, que ele pregava sempre, você poder andar na rua de cabeça erguida, cumprimentar todas as pessoas e não fazer inimigos, né? Acho que foi essa a marca que ficou dele. Vem um cidadão, um homem que lutou muito por uma causa, né, que ele tinha plena e total consciência disso, porque apesar de ser semi-analfabeto, mas ele lia, meditava sobre aquilo que ele lia e tirava dali as suas conclusões para enfrentar esse dia a dia. Eu acho que o seu Aristides estava querendo descansar, que ele já tinha... Ele estava sentindo que, com o livro, ele tinha completado uma missão aqui. Porque, da parte de atuação concreta, assim, de luta, de batalha, ele já tinha feito bastante. Mas faltava uma memória, onde ele pudesse contar dessas lutas dele. Assim, o livro veio completar e ele pôde, então, enfim, descansar aí com a mãe dele, que era a pessoa que ele mais amou na vida. Mesmo após sua morte, seu legado e as lembranças permaneceram juntos daqueles que fizeram parte da história de Aristides dos Santos e acompanharam a trajetória de vida de um dos nomes mais importantes para a cultura afro-riopretense. Seu Aristides ele gostava muito de mim, um amor tão assim profundo que ele tinha como se fosse uma filha dele. E eu como um pai para mim também. E eu confiava muito no seu Aristides. Até então, teve uma época que mudou a direção do conselho e eles queriam que trocasse eu do conselho. Ele disse, não, se vocês for trocar ela sai por uma porta, eu saio por outra porta. Então isso marcou muito em mim, mas muito mesmo. Quando você me convidou para falar sobre o seu Aristides, eu fiquei pensando no que eu poderia dizer sobre ele, né? Assim, E aí eu me lembrei de uma passagem que eu não havia dado atenção. Quando o senhor Aristides foi lá em casa, na nossa casa, pela primeira vez, depois que ele havia visitado uma exposição de artes da minha mãe e tudo mais, eu lembro como se fosse hoje. Então era um dia claro, eu estava chegando de algum compromisso, e aí eu estou chegando em casa, o senhor Aristides está saindo. E aí nós dois nos encontramos. Quando há esse encontro, o senhor Aristides olha firmemente no meu olho, eu nunca tinha visto falar no senhor Aristides, ele olha firmemente no meu olho e ele diz apenas isso: você é um homem importante. A minha convivência com o senhor Aristides era mais limitada à luta racial, que era a vida dele, e esse encontro, que me marcou profundamente, né? Você é um homem importante. E ele não me conhecia, eu não o conhecia, e com aquele olhar, com aquele jeito, com aquela altivez, você é um homem importante. Um ser humano assim, eu não sei explicar. Ele se dedicou demais para a raça dele, que para ele era tudo, e a família, né? Então era um ser humano que ficou, que não podia, embora ele tenha ido embora com quase 100 anos, eu acho que ele tinha que ter ficado muito mais ainda perto da gente, porque ele estava lúcido, né? Tava assim, sabendo tudo que ele queria, que ele falava, entendeu? E a saudade? Nem dá muita saudade dele. Quando eu falo nele, eu fico emocionada, porque eu larguei tudo para vir cuidar dele, morar com ele. A marca que ficou mesmo é a gente viver de uma forma honesta. Não precisar de muita ostentação, de luxo, essa coisa, isso aí. Então ele sempre pregava isso, né? Que isso era uma bobagem, que a gente tem que viver, como eu te falei, conseguir andar, conseguir sair daqui de casa, voltar, colocar a cabeça no travesseiro para dormir de uma forma tranquila, sem precisar de muita ostentação, vamos dizer assim. Então essa foi a marca, a honestidade, né? Ser humano, um homem
que nasceu, cresceu, viveu para servir aos outros. Durante a vida dele, parece-me que ele aprendeu que aquilo que ele fazia para os outros era para ele. Então ele se dedicava cada vez mais e não é que se esquecia, mas ele deixava Aristides, de lado para poder ajudar as outras pessoas. Ele tinha uma coisa que ele mesmo sabia, ele falava que a vida era uma ilusão. Que a vida era igual um pau de sebo com uma nota falsa na ponta. Então você sobe, você luta para subir, escorrega, e quando você chega lá, não é, o prêmio seu foi subir, não a nota, porque ela era falsa. A saudade fica, né? A gente lembra muito das coisas dele, tudo, né? E do futebol, que ele era fanático, hoje, por exemplo, tem, né? Era corintiano doente, né? Então, isso aí fica muito. Mas a gente também tem que conviver com isso e saber que isso não tem volta, né? Saber que é a lei da vida. A lei da vida, todos nós vamos chegar a uma hora que nós vamos ter que partir também, como ele foi, né? Ele era uma pessoa muito ativa, ele não ficava parado. Gostava muito de ler. Ele chegava aqui, se você não tinha assunto para ele, como sempre tinha assunto, mas às vezes que não tinha, já pegava um livro, já começava a ler, já começava a ver e comentava comigo. Olha, né, assim, seu Aristides, nossa, mas onde está esse livro, seu Aristides? Ah, mas está aqui, você não vê? Você não vê nada, você não lê? Ah, tá bom, seu Aristides, eu vou passar a ler. A figura, né, a pessoa do Sr. Aristides conseguia cativar pessoas que ainda que não tivesse um olhar mais atento ou mais crítico no que diz respeito à desigualdade racial, o Sr. Aristides conseguia cativar essas pessoas para um olhar mais generoso sobre essa questão. A presença do Sr. Aristides confirmava, legitimava muita coisa. Sr. Aristides, uma alma livre e comprometida com os interesses da classe trabalhadora. Esse é o Sr. Aristides, o povo que constrói o Brasil e que está no anonimato. Eu vou terminar então falando tanto que eu amo o Sr. Aristides e que o Sr. Aristides para mim nunca vai morrer, está dentro de mim e me acompanha em todo o meu trabalho, e eu sinto a força dele me fortalecendo e fortalecendo as pessoas com as quais eu convivo. Eu agradeço muito na vida de ter conhecido o Sr. Aristides. Gratidão. Aristides, revivendo memórias do seu passado, conta muitas tristezas do seu povo escravizado. Ninguém gostava de negro naquele tempo de então, ainda era tratado como foi na escravidão. Aristides, o bom negro, já nasceu independente, não tinha medo de nada, sempre foi irreverente. Quando ele aqui chegou, somente 8 anos tinha e tão pequeno sabia o que melhor lhe convinha. Um menino como poucos, muito cheio de emoção. Gostava de ajudar, abrir o seu coração. Quando ainda criança, nunca teve alegria. Ser tratado como gente é o que ele mais queria. Que todos nós pertencemos a uma só raça humana. E quem pensa diferente, esteja certo, se engana. Criança só tem bondade e um grande coração. Adulto é o que tratava só com discriminação. Nenhuma vez o deixaram a bandeira hastear. Só os brancos podiam a tarefa executar. Aristides, quando vê uma bandeira hasteada, revive na sua alma antiga mágoa passada. Numa sexta-feira santa, na hora da procissão, lá estava Aristides a rezar com devoção. Aristides não conta, mas no peito sente dor, porque não acompanhou a procissão do Senhor. Aristides deixa a escola e, ao longo do seu caminho, aprende tudo o que sabe, podemos dizer, sozinho. Aristides batalhou a muitos patrões servindo e sempre aprendia algo, seu futuro construindo. E a meta de Aristides foi defender com ardor igualdade social, independente da cor. Só a cor da pele muda, sendo igual a emoção. De negro como de branco, bate igual o coração. Do movimento afro é também fundador. Procura mostrar a todos que o negro tem valor. Continua batalhando por total libertação de todo negro que vive nesta imensa nação. Mostra a todo branco e a todos de sua cor que raça é uma só, cada um tem seu valor. Nessa complexidade de encontros e desencontros, enquanto gente simples, humilde e trabalhador como seu Aristides, que alto dos seus 99 anos carregou uma sabedoria invejável e inquestionável. Seguir os seus passos é percorrer um longo caminho,
É buscar no passado o romantismo de uma cidade elegante e nostálgica. É perceber no presente que muito há o que se viver e aprender, enquanto a voz de Aristides dos Santos ecoar nos 4 cantos de São José do Rio Preto. Para o homem defender uma causa, não precisa ser formado, mas sim sentir as suas necessidades. Ok, gente, conferimos então esse documentário aí sobre o seu Aristides dos Santos, vários depoimentos bacanas, direção do Diogo Marques, formando em jornalismo. Esse filme é de 2016, como você viu aí nos créditos, Fernando. Então, e o Diogo Marques, quem é você? Não fez mais? Eu fico sempre falando, né? Cadê as pessoas? Até perguntei para você quem é o Diogo Marques, não conheço. Normalmente a gente conhece o pessoal aí da área, né? Mas esse Diogo não... Eu fico assim, ávido de ver, eu fico assim, sempre falando assim, será que alguém que vai sair da faculdade de jornalismo não vai sair para fazer documentários? Não vai? Cadê? As pessoas param, fazem o TCC, depois não... Nós precisamos de documentaristas, nós precisamos de pessoas aí produzindo coisas sobre a cidade, sobre a região. Nós precisamos não é só da gente do canal que eu estou dizendo nossa região, nossa cidade, né? Precisa de tudo isso. Então, infelizmente, mas eu não conheço não, mas eu dou os parabéns que realmente... Muito bem produzido, né? Bem produzido e pelo documentarista da cidade, né? Bruno Zatti, que é no Lago, lá o Bruno Zatti é um dos maiores documentaristas da cidade. Queira ou não, porque... Ele edita tudo. Edita tudo, desde mais de 10 anos. Quer dizer, esse é um grande documentarista na cidade, né? Então, essa coisa a gente tem que dizer. É o maior montador de filme da história da cidade. O Zatti é o maior está trazendo aqui. Se for fazer o programa com o que ele já montou, nós precisamos de 2, 3 meses. Só pra, não, mais tanto filme que ele já montou. Mas é um documentarista importante na cidade. Vamos chamá-lo realmente de documentarista, né? Sem dúvida. Bom, e caminhando para o fim, Fernando, nós vamos mostrar agora, falando aí do seu Aristides, que é o grande líder da comunidade negra, nós temos o registro de uma exposição sobre negros, fotografada por ninguém menos que Edson Baff. E que começou a história dessa exposição com o seu Aristides, porque o Baff, o Baff foi uma pessoa incrível, né? Que saudade, que falta que ele faz. O Baff tinha seu estudo na Boa Vista ali e simplesmente... ele tinha, assim, um clique. Fulano, sobe aqui. Aí, vamos fazer foto sem camisa. Então, ele fez, por exemplo, uma série de fotos com o senhor Aristides praticamente nu. Isso é uma coisa de peito nu, já com cabelos rizados aqui. Então, essas fotos são sensacionais. E eu me lembro que eu vi assim, quando ele revelou, e o Edson ele falava rindo, quando ele sabia o que ele tirou, não, o Baff era genial por causa disso. E ele sabia que estava deixando para a história um registro, que ninguém tinha fotografado o senhor Aristides sem camisa. Era sempre o homem alinhado, você fazer ele sem camisa, imagina. Então, é uma coisa você pegar o Dr. Lotfi de camisa preta. Nunca, sempre de branco. O senhor Ernesto, o Ernesto Fortunato, né, o pai da minha querida Vera Vettorazzi, o senhor Ernesto era simplesmente todinho de branco, até meia sapato. Terno, paletó, tudo branco. Então você pegar um lance desse. E ele então fez essa série de fotos com o senhor Aristides, de peito nu, que ficou divino, e ele então teve a ideia de começar a fotografar. Aliás, essa conversa a gente teve lá. Por que você não faz uma exposição de negros?
Aí ele foi ver, ele tinha uma série de fotos feitas com o Caruaru, aí ele tinha feito uma foto, por exemplo, com o João do Pulo, quando veio aqui em Rio Preto, eles que mais... Bom, vocês vão ver aí, ele fez uma exposição de cair o queixo, fez na entrada do Mercadão, que chama-se hoje Espaço Edson Baff. E eu estive lá, fiz o programa com ele lá, de entrevista, vocês vão ver agora o Edson Baff dando entrevista lá, que é coisa rara também, né? Difícil, hein? Difícil. Ele deu poucas entrevistas, mas ele falava para mim, você eu dou entrevista. Ele era... E até foto dele, é difícil ter foto do Edson, né? Muito difícil, muito. São pessoas que, por exemplo, você vê uma coisa, se eu for falar constituição de clubes de Rio Preto, constituição até de fórum, constituição de coisas, tudo está envolvido o doutor Raul Silva. Ele só tem 1 ou 2 fotos nós temos dele. Ele não gostava de ser fotografado. Outro que não gostava de ser filmado é Silvio Calabrese. Nós temos 2 fotos de Silvio Calabrese só. Todo mundo, perguntei ao Betim, perguntei ao Inocente, não, ele não gostava de ser fotografado. Uma coisa, né? E o Edson, a gente não vê poucas, mas pouquíssimas. Difícil ter foto do Edson. Difícil. Tem uma do começo de carreira, loirinho lá, tem umas no teatro, mas muito poucas fotos, né? Ele ficava mais fotografando que as pessoas não tinham essa... O Carfan faz muito isso, fotografar fotógrafos. Acho isso bacana do Carfan. Fotógrafo. Toninho Cury também. Pega o lance, por exemplo, tá lá o negócio do 9 de julho, ele está fotografando os fotógrafos que estão registrando o evento. E, aliás, são 2 que estão devendo uma visita aqui pra gente, Carfan e Toninho Cury. Convites não faltam. Pois é, Carfan tem material, gente. Nossa, o Carfan tem muito material. E o Toninho Cury, então, que é um entusiasta, né? Só de Castores, ele acabou de fazer. Bom, estava agora em Castores, final de semana estava em Olímpia, no Folclore. Não, ele também dá 1 ano de programa, Toninho Cury. Ô, Toninho, como é que é? Quando é que vai vir no nosso programa? Vamos abrir o acervo aí, Toninho. Vamos abrir. Então, eu acho assim, bacana essa exposição para a gente fechar o nosso programa com chave de... Minha mãe não gostava que eu falava isso, com chave de ouro. Chavão, hein? Chave de ouro. A gente ter uma exposição do Edson Baff sobre os nossos negros da cidade, os negros que passaram por aqui. Se não me engano, tem o Ambrose, tem o Orlando Fumaça, tem tantos negros na cidade aqui que foram importantes, né, para a nossa comunidade aqui. É sensacional. Eu fiz uma volta pelo painel com, acho que, se não me engano, uma música minha do Loure Ferreira, Sou Brasileiro, eu me lembro muito bem, isso mesmo, a música que é minha e do Loure Ferreira, que é do Grupo Realejo, a gente compôs junto é uma música minha, a letra dele, uma parte também minha, e que retrata bem, sou brasileiro, né, de todas as cores, acho que é isso. E para a gente fechar bem essa história do Sr. Aristides, que não pode ser esquecido na cidade. Sem dúvida. Valeu, Fernando. Chegamos ao final desse documento Rio Preto, lembrando que nossa programação está toda nas redes sociais, acesse lá, TV Câmara Rio Preto, toca o sininho, se gostou dá o joinha, se não gostou dá o joinha para baixo, o importante é você seguir a gente. Vamos finalizar então com exposição Negros de Edson Baff e a gente volta com um programa novo a semana que vem. Grande abraço. Sou brasileiro, sou da praça, encaro com muita raça, com fé o dom de vencedor. Sou Vila Lobos, tem caipira, canto do quero, nasci no interior. Um povo bom que tem o dom e a esperança no coração, que um dia se livrará dos navios negreiros. Sou realejo, sou da moda, sou o som da viola, paixão de um cantador. Sou Asa Branca, sou Gonzaga, banda arte na praça, coisas do interior. Um povo bom que tem o dom e a esperança no coração. O que me faz cantar é o realejo. Flor de maracujá, casa de beija-flor, canto do sabiá, coisas do interior. Flor de maracujá, casa de beija-flor, sorte que vou tirar um realejo, amor. Um povo bom que tem o dom e a esperança no coração. O que me faz cantar é o realejo. Sou realejo, sou da moda, sou o sangue
da viola, paixão de um cantador. Sou Asa Branca, sou Gonzaga, banda arte na praça, coisas do interior. Um povo bom que tem o dom e a esperança no coração. O que me faz cantar é o realejo. Flor de maracujá, casa de beija-flor, canto do sabiá, coisas do interior. Flor de maracujá, casa de beija-flor, sorte que vou tirar no realejo, amor. Flor de maracujá, casa de beija-flor. Bem, nós já estamos aqui no Mercado Municipal, né? Esse lugar mágico que é o Mercado Municipal, fundado em 1944, né? Para as comemorações do cinquentenário do município. Pouca gente sabe disso, né? Essa data já ninguém mais quase comemora e é para mim a data mais importante, né? A cidade foi fundada em 1852, mas nós tivemos a criação do município em 1894. Por isso, em 1944, o prefeito, então, Hernani Pires Domingues, o médico, o doutor Hernani, fez a inauguração aqui do Mercado Municipal. Ele construiu também a Avenida Saudade. E os historiadores sabem, como por exemplo aqui, mais do que historiadores, esse aqui é um craque da fotografia, esse aqui é o Edson Baff, e o Edson Baff já está de carteirinha no nosso programa Rio Preto em Foco. Aquela entrevista que a gente fez, né, Edson, que até hoje as pessoas falam. Edson, parabéns aqui no mercado. Primeiro a Secretaria de Cultura de fazer uma exposição temática sobre a Semana da Consciência Negra. Eu acho que interessantíssimo e nada melhor do que as suas fotos para retratar isso. Como é que você está vendo aqui o pessoal parando, vendo as fotos de rio-pretenses, pessoas ilustres do nosso país? Gostoso, né? Isso é eu fico muito orgulhoso, muito feliz por trazer essa exposição da raça negra no mercado municipal, que é a frequência do mercado municipal pelos que nós temos aqui, os formadores de opinião, os intelectuais, o povo em geral em Rio Preto sempre frequenta o Mercadão, e essa exposição é muito importante da raça negra estar aqui no mercado municipal. A gente está vendo desde, por exemplo, a Dulce Pereira, aliás, desculpe, a Dulce Pereira, que é embaixadora, né? Nossa, e nós temos também gente, por exemplo, simples, Orlando Fumaça, Caruaru. Fala um pouquinho pra gente. Paulo Moura, por exemplo, tem fotos de artistas também. Antônio Pompeu, né? Pelé. Antônio Pompeu, Pelé. O último jogo do Pelé foi aqui em Rio Preto, que ele fez aqui em Rio Preto. E tem o Antônio Pompeu, que é um ator que a gente até estudou junto. Aristides dos Santos. Aristides, que é representante da raça negra em São José do Rio Preto. Daniel Firmino. Muitas outras pessoas, Daniel Firmino, muitos outros negros marcantes na cidade de São José do Rio Preto. Olha, muito bem, parabéns, essa exposição realmente está linda. Quem quiser vir ver aqui no Mercado Municipal, fica até quando, pra gente entender? Até o dia 30. Até o dia 30 agora então, ó, corre pra cá, tem fotos. A minha preferida eu já escolhi, que é, um grande rei Marinho do América. Essa foto com o Marinho, dá saudade de olhar, de ver o nosso América onde está hoje, e ver um Marinho no calçadão, que deve ter parado o calçadão pra fazer essa foto. E eu quero agradecer, Fernando, à Secretaria de Cultura, em nome do Deodoro, por ter colaborado com essa exposição. Eu sou Gonzaga, banda arte na praça, coisas do interior. Um povo bom que tem o dom e a esperança no coração. O que me faz cantar é o real.